Olá! Hoje o Conexões fala mais uma vez sobre direitos humanos. Dessa vez vamos falar de uma temática relacionada às ditaduras militares na América Latina e também às diretas já no Brasil, que estão completando 30 anos. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença do professor Francisco da Mata Tavares, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. E também contamos com a presença do professor colombiano Héctor Mondragón, que é professor da PUC América Latina. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, muito obrigado por convidar-me. Cumprimento a todos os televidentes. Bom, e para começar, então, gostaria, professor, que o senhor começasse falando a respeito dessa questão da violação dos direitos humanos durante as ditaduras aqui na América Latina. Todos nós sabemos de casos aviltosos, mas parece que hoje ainda há certa discussão, até mesmo de pessoas que não acreditam que a ditadura tenha sido um período ruim para os países da América Latina. Tem gente que defende até mesmo a volta desse período militar. E como é que o senhor pode analisar esse período, principalmente em relação aos direitos humanos? Eu acho que as dictaduras militares na América Latina levaram ao extremo a violação dos direitos humanos, mas não somente as dictaduras militares, sino que hoje temos na América Latina outros modelos de violações massivas de direitos humanos, sem precisar a ditadura militar, porque acho que as dictaduras militares se desprestigiaram pelas coisas que fizeram em Guatemala, em Argentina, em Chile, os desaparecidos, miles de desaparecidos, e como se fora uma intenção de limpar o sistema, se tirou a sujeira para essas dictaduras militares, mas está tentando reconstruir e temos já exemplos tanto de golpes de Estado que são feitos pelos civis, aparentemente pelos órgãos constitucionais, institucionais, como passou em Honduras, como passou em Paraguai, como se tentou fazer em Venezuela, onde os militares passaram um segundo plano e a mídia passou a ser o primeiro elemento para dar o golpe de Estado. E, por outra parte, temos o modelo colombiano de violação massiva de direitos humanos, quando aparentemente temos uma democracia, todo mundo pode falar o que queira, onde queira e quando queira, somente que o matam na saída. Então, é um modelo que tem levado a que nos últimos 30 anos temos 3.000 líderes de sindicatos de trabalhadores assassinados, desaparecidos por miles, como se foram as dictaduras militares. Temos também torturas e esse é o mesmo que passou, acho que pode até ultrapassar a várias das ditaduras militares. Então, o que temos é que o sistema encontra o jeito novamente de violar massivamente os direitos humanos. Vemos agora o caso de México, que com a situação da guerra contra as drogas está chegando também à mesma situação de Colômbia, com massacres, com desaparições feitas por grupos de narcotraficantes ou de autodefensas ou outros grupos armados que aparecem e finalmente isso causa o mesmo efeito que as ditaduras militares conseguiram, que é destruir o tecido social, destruir a liderança das organizações sociais e liquidar totalmente o movimento social opositor, a dissidência e impedir que o sistema seja questionado de um jeito decisivo. Então, assistimos não somente ao perigo de novas ditaduras militares, que acho que existe ainda, mas ainda muito mais o perigo de golpes de Estado institucionais, onde os militares estão em segundo plano, e o perigo ainda mais presente de que modelos como o que está operando por muitos anos em Colômbia e opera agora em México e agora em Guatemala, onde antes tinha uma ditadura militar, mas agora temos novamente violações massivas de direitos humanos com o regime aparentemente democrático, e esse acho que é o perigo principal que temos na América Latina. O senhor concorda, professor? A gente vive aí sobre uma suposta democracia, mas que da mesma forma não respeita direitos humanos, direitos sociais da maior parte da população?
que me parece é que esse problema pode ser pensado em dois grandes eixos. O primeiro diz respeito a como foi feita a transição, e basta nos pensar, por exemplo, no caso brasileiro. É uma transição por cima, é uma transição negociada entre elites, é uma transição que conta com uma forte mobilização popular, mas que se frustra quando a gente perde a emenda Dante de Oliveira, quando os movimentos não são vitoriosos o bastante para consolidarem uma democracia de baixo para cima. E como essa transição, portanto, implica um esquecimento dos profundos vilipêndios de direitos humanos ao longo da terrível ditadura militar brasileira. Portanto, nós não temos suficientemente memória, nós não temos suficientemente compreensão do que ocorre e nós não temos, sobretudo, responsabilização daqueles que violaram direitos humanos. Então, a assim chamada lei de anistia, que é uma contradição em termos, porque o Estado se anistia dos seus próprios crimes, isso não existe no direito internacional, permite uma cultura de impunidade que leva a um esquecimento e que tende, por sua vez, a conestar a reiteração dessas práticas na contemporaneidade. Então, o que acontece no Brasil de hoje parece que é um cheque em branco por conta da não responsabilização no passado para que as práticas de antes se perpetuem. Vamos dar um exemplo. Do ano passado para cá, o nosso projeto de pesquisas, o ProLuta, que trabalha com ativismo antirregime e lutas sociais, com foco específico no Brasil, mas a gente trabalha também com outras nações, percebe que pouquíssimos são os protestos que não se concluem no Brasil, protestos de rua, com detenções ilegais. Pouquíssimos são os ativistas que não estão no espectro partidário de governo, que portanto não são governo em algum lugar, que não têm a sua segurança colocada em risco. E a gente tem situações emblemáticas nesse sentido. Hoje, no Rio Grande do Sul, um governo pretensamente de esquerda invade casas de militantes anarquistas e de militantes trotskistas para recolher livros e documentos e os encarcera. Governos já, digamos, mais conservadores e à direita, como no estado de São Paulo, prendem um estudante como Fábio Idequi, um menino pacífico, que fica 50 dias detido, com uma acusação que depois se revela absolutamente disparatada. No estado de Goiás, nós tivemos 3 presos políticos com base em um inquérito absolutamente frágil. E tivemos aqui o que eu considero um dos quadros mais antológicos dos problemas da nossa transição. Uma atividade cultural na periferia da cidade, educativa, organizada por uma escola, dedicada à memória da ditadura militar. A polícia militar é chamada para dar segurança a esses cidadãos e incorre violentamente contra esses jovens, como que celebrando o golpe militar, acaba com o evento, detém ilegalmente jovens de periferia numa escola. Isso mostra muito claramente como cada um recebe o legado da ditadura militar. Parece que as nossas polícias militares querem comemorar e praticar aqueles vilipêndios ao tempo em que nós queremos, em alguma medida, denunciar e nos livrarmos daquele momento. Esse caso aqui de Aparecida de Goiânia tem sido comentado no mundo inteiro. Por quê? Uma escola quer se lembrar do que acontece na ditadura militar para que não ocorra mais e a polícia vai lá e pratica exatamente o que se fazia naquela época. Isso é assustador. E ao mesmo tempo aqui em Goiás pouco se fala. Algumas reportagens no momento falaram, mas depois não se discutiu sobre. Poucas pessoas me perguntaram por aqui sobre isso, mas em outros países, quando eu chego, sempre falam: lá é o estado em que uma escola foi fazer um ato cultural sobre ditadura militar e a polícia reprimiu violentamente, praticando o que se fazia na ditadura. Isso é, claro, é apenas um caso, mas que mostra emblematicamente qual é a nossa cultura ainda alheia ao respeito aos direitos civis. Eu reitero, poucos são os protestos de rua no Brasil contemporâneo que não terminam com prisões e detenções legais. Poucos são os ativistas que não fazem parte de partidos políticos com representação parlamentar, que não estão com a sua segurança pessoal em questão por conta de uma pressão ou de uma repressão estatal em todos os estados da federação. Professor, o professor Francisco falou da questão brasileira, onde houve a lei da anistia, não houve nenhum tipo de penalização para as pessoas que cometeram qualquer tipo de ato violento durante a ditadura. O senhor acha que nos países onde houve um processo contra essas pessoas, houve julgamentos, essa transição foi melhor ou não se apresenta uma diferença? Como o caso, por exemplo, da Argentina, do Chile? Bem, primeiramente o término de transição a vezes engana, não? É um engano. Caso de Chile, a transición fue una transición a ninguna parte, ¿no? Se parece a la transición de España. Supuestamente una transición es un paso para ir além, ¿no?
Mas se você dá o passo e fica aí, não é transição, é simplesmente um passo, não? E em Chile, os militares, e especialmente mais que os militares, as forças políticas que apoiaram a ditadura de Pinochet, conseguiram manter grande parte das leis e das normas e toda a política econômica de Pinochet, não? Acho que nos últimos 10 anos na Argentina tem operado realmente uma transição, então é diferente e aí há efeitos práticos que acho que mais importante que a punição é mudar as situações. Quando você consegue encontrar uma mulher que perdeu a seu neto, a sua filha também, ou a seu filho, e não encontra seus netos, e encontra agora seus netos, tem encontrado 128 netos já, além de muitos filhos. Então, isso significa que tem conseguido alguma mudança e que estão conseguindo tirar parte dos efeitos dessa violação massiva de direitos humanos que tiveram. Agora, não podemos ser optimistas porque no âmbito internacional estamos ante o desconhecimento dos avanços da humanidade inteira nos últimos mais de 2 séculos, com as novas legislações que se estão adotando, por exemplo, nos Estados Unidos. Os direitos do homem da Revolução Francesa proclamaram que não se podia torturar, não se podia someter a torturas, e isso foi ampliado na Declaração das Nações Unidas depois da luta contra o nazismo, que ampliou a margem dos direitos que já não eram do homem, sino humanos, que já se reconhecia que todo ser humano é humano, não? E que não precisa ser cidadão ou crente ou partidário de alguma ideia para ser considerado com dignidade e com direitos que são, por uma parte, iguais, mas, por outra parte, também específicos para pessoas de acordo com sua situação cultural, nacional, aos grupos com que se identifica, a sua identidade, e que também tem que ver com os coletivos, que são direitos humanos coletivos. Isso se conseguiu, se avançou até a Declaração das Nações Unidas e depois com os direitos econômicos e sociais, que partem de reconhecer isso, que todas as pessoas somos humanos e temos direitos humanos. Mas quando você fala que pode deter, sem ordem de captura, um cidadão estrangeiro, quebrou. Volta para o direito romano, que é muito anterior à Revolução Francesa. Então, os que não são cidadãos, os estrangeiros, podem ser levados a uma cadeia sem ter sido acusados de nenhuma coisa. Isso é bem grave para a humanidade. E, além disso, podem ser torturados. Então, se quebrou todo o sistema dos direitos do homem. E isso está repercutindo porque agora já se aprovou que também os cidadãos, não? Então já não passamos ao direito romano, sino ainda antes de isso, a que se desconheça, como quando o Papa podia dar aos reis de Portugal e Espanha o direito de conquistar aos sarracenos, aos infiéis. Eles não eram humanos, não? Eles poderiam ser expoliados, escravizados. Agora diz, alguém pode ser detido e torturado sem ter uma acusação judicial, sem ter uma ordem judicial. Está quebrado o sistema de direitos humanos. Ok. Bom, o nosso primeiro bloco está chegando ao fim e vocês continuam conferindo esse debate no próximo bloco. Estamos de volta com Conexões de hoje, que fala mais sobre direitos humanos e também sobre o período ditatorial nos países da América Latina. Bom, professor, o senhor falou um pouquinho a respeito da questão da polícia militar, dessa forma como a polícia militar age ainda hoje. Muita gente critica essa militarização da polícia, a questão desse resquício da ditadura militar nas nossas práticas de policiamento. Como é que o senhor percebe isso e todo esse movimento também contra a desmilitarização, da polícia brasileira? Como é que o senhor percebe isso e a importância de se discutir as formas de policiamento, de punição, de encarceramento das pessoas? Do ponto de vista histórico, por um lado, e do ponto de vista comparativo, é importante nós levarmos em consideração 2 dados. O primeiro,
O processo de reorganização das polícias militares no Brasil ocorre precisamente à época da ditadura militar, atendendo a interesses geopolíticos e a interesses de dominação política para muito além de qualquer ideal de segurança pública ou de combate à criminalidade. Portanto, a arquitetura das polícias militares em sua conformação atual é um resquício de um aparato voltado à repressão política. Ainda que, portanto, essas polícias tenham se inserido na ordem democrática do pós-88, esse é um dado que precisa ser levado em consideração. Um segundo dado a se considerar é que uma forma como policiamento militar nos moldes brasileiros praticamente inexiste em outros países do mundo. Há no Chile os carabinieri, há em alguns países da Europa as gendarmerias, mas sequer estas formas seguem o modelo brasileiro de uma extrema militarização, segundo hierarquia, segundo uma lógica belicista, de relação entre policiamento e os seus próprios cidadãos e os próprios civis de um país. A partir desses dois dados, nós já reunimos elementos suficientes, ao menos para questionarmos a ideia de uma polícia militar como modelo de segurança pública em um país democrático, como o Brasil se pretende e se diz nos termos da Carta de 1988. Em segundo lugar, nós podemos pensar, ou em terceiro lugar, nós podemos pensar em elementos estatísticos que apontam para um índice de letalidade policial, ou seja, um Estado que mata os seus próprios cidadãos sem amparo jurídico normativo para tal, que no Brasil é muito superior a quaisquer médias aceitáveis, mesmo em outros países do mundo entendidos como não suficientemente democráticos. Diante desses três elementos, uma origem autoritária, uma inexistência de precedentes desse tipo de estrutura em outros países democráticos do mundo e um índice de letalidade incompatível com regimes civilizados ou democráticos, nós temos que, no mínimo, discutirmos a existência desse modelo de militarização. Lamentavelmente, o que ocorre é precisamente o contrário. Aqui no nosso estado, por exemplo, contra a disposição constitucional, a Polícia Militar, que tem lá sua competência de manutenção da lei e da ordem e de policiamento ostensivo na forma dos artigos 142 e seguintes da Constituição, está exercendo a competência de prestar serviço de educação, sendo que militarização é disciplina, rigor, controle. E o Serviço Público de Educação, na forma do 205 e seguintes da Constituição, deve ser regido pela chamada gestão democrática do ensino público. Então, duas vezes contra a Constituição, porque não há gestão democrática e porque não é atribuição de polícia prestar a educação, aqui esses segmentos já estão exorbitando as suas próprias funções e indo além do que a própria Constituição lhes prevê. Bom, diante desses três elementos que eu coloquei, o que nós deveríamos é repensar a Polícia Militar e não expandir as suas atribuições contra o que o próprio direito prevê, ou seja, ilegalmente. Quando forças com armas na cintura estão exercendo competências ilegalmente, a democracia desaparece, o regime da normalidade jurídica desaparece, o que é muito grave. E o mais estranho é que as pessoas têm apoiado muito essa iniciativa de escolas. Acredito que atualmente mais de 20 que estão sendo administradas pela Polícia Militar no estado de Goiás. A maior parte das pessoas que são entrevistadas, os alunos, os professores, eles veem isso como uma forma de combater a criminalidade, o uso de drogas, a indisciplina dos alunos. Como é que o senhor percebe isso? O fato é que o medo, desde Thomas Hobbes, lá na Guerra Civil Inglesa, no século XVII, é um péssimo conselheiro para as decisões políticas. É justo que o cidadão e a cidadã tenham medo no que se refere à criminalidade, no que se refere ao risco do filho se tornar um narcodependente, mas fazermos política com base apenas nos nossos medos e nas nossas inseguranças, entregando, por exemplo, a educação das nossas crianças nas mãos de forças armadas, é algo que historicamente não gera bons resultados. Vamos nos lembrar dos últimos momentos em que se fez política com medo? Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, quando Mussolini triunfou na Itália, quando o golpe militar triunfou no Brasil porque as pessoas tinham medo do perigo comunista, quando com medo de judeus, comunistas, deficientes, etc., o nazismo triunfa na Alemanha. Portanto, as pessoas de fato, num primeiro momento, apoiam medidas supressivas de direitos porque têm medo e acham que isso vai trazer ordem e estabilidade à sociedade. Mas a história, infelizmente, é infalível nesse aspecto. E esse medo, que deveria ser trocado por segurança, se transforma em terror de Estado. Isso ocorre ao longo dos séculos e muito dramaticamente na história do século XX. A gente tem que aprender com a história para não repetir o mesmo equívoco.
Bom, professor, a situação na Colômbia, no México, principalmente por causa do narcotráfico, dessa questão de quase uma guerra civil mesmo, por causa da questão das drogas, do narcotráfico. Como é que o senhor também percebe essa questão do medo nesses países e o que isso tem gerado em relação à violação de direitos humanos? Bem, um fator que determina a violação massiva de direitos humanos é precisamente que os regimes políticos consigam diseñar un jeito de definir un enemigo que sea un sector de la población. Y en base a ese enemigo, baseados en eso, se justifica cualquier cosa contra cualquier uno. Entonces, en este momento, internacionalmente, la guerra contra las drogas está siendo una de las causas de definición de enemigos que mudan en objetivos a sectores de la población, ¿no? La guerra contra las drogas es la mayor farsa en la historia de la humanidad, porque es una guerra que no existe, porque precisamente el sistema prohibicionista es quien puede garantir el lucro y la ganancia masiva de las mafias de los traficantes. Sin prohibición, você no tiene el imperio de la mafia traficante. Narcotraficantes tienen dinero en masa porque tienen la prohibición. Y se comprobó cuando sectores con argumentos moralistas, entre aspas, consiguieron prohibir los licores con alcohol en los Estados Unidos desde 1917 hasta 1932. Eso causó los whisky traficantes, que era Al Capone y otros mafiosos, como pueden ser ellos traficantes de los diferentes países que existen, carteles, etcétera, era o cartel de whisky de Al Capone. Y solamente consiguieron derrotar a él cuando fue levantada la prohibición y nuevamente normalizado el comercio de whisky. La gente no usa una droga porque sea prohibida o sea legal. La droga que más mató personas en el mundo es el tabaco. Y si yo no fumo es porque no quiero pagar por parcelas un cáncer, que si infelizmente voy a tener cáncer, que sea de gracia, ¿no? Que no sea pagando. Entonces yo no fumo tabaco, no es prohibido, mas no fumo. Entonces si alguien no quiere sufrir o daño de las drogas, simplemente no tiene que usar las drogas. Y eso ha sido aprendido, claro, cada droga es diferente, no todas las drogas son iguales. Mas en Holanda están en falencia las cadenas, porque el 70% de los clientes ya no llegan ahí, ¿no? Ya han disminuido el número de delitos en Holanda en un 70% y el número de condenados también, y de presos. Y no solamente porque los que vendían maconha ya no cometen un delito, sino porque el lucro de la venta de la maconha servía para sostener los otros delitos. Entonces los traficantes alugaban revólveres y pistolas para ir a asaltar. Entonces todos los bandidos dependían de las armas que fornecían los traficantes. Terminó el tráfico, terminó la clientela de las cadenas. Y ya vemos cómo ha sido legalizada la maconha en Holanda, en Colorado, en Uruguay, de diferentes jeitos, va a ser en Jamaica próximamente, y vemos que eso no está causando mayor número de adictos. Eu no gosto da maconha, acho que es nociva, mas si você prohíbe a maconha, está construyendo un imperio de la mafia, y ese imperio no es quien más lucro tiene, sino son los bancos internacionales que tienen paraísos bancarios donde reciben todo ese lucro de la mafia y ellos multiplican por un fenómeno económico que es un multiplicador bancario, multiplican por 3 el lucro de la mafia. ¿Quién está ganando? Los traficantes, mucho más, los bancos mundiales, mucho más. Mas ¿quién está soportando a guerra contra las drogas? Las personas de las favelas, en América Latina y otras partes, las personas de los guetos de Nueva York, los guetos negros, porque ellos son los vendedores de crack, mas ellos no son los que están lucrando masivamente con la venta de crack. Entonces, esto tiene que ser sustituido porque realmente está siendo a causa. Caso de México,
masiva violación de derechos humanos por los traficantes y también por los que combaten los traficantes y por los que se defienden los traficantes y los que combaten los traficantes. Entonces comienza, y eso que te han pasado en Colombia también, están pagando los que tienen que sufrir las aspersores de glifosato para matar las plantas de coca. A pobre coca no tiene culpa, a coca es un buen alimento, a folia de coca no es droga. A droga es un proceso químico que sale de ahí. Y eso, a pesar de que Evo Morales era demostración de que las culturas de coca no son las culpables del narcotráfico, que un movimiento de cocaleiros de Bolivia goberna hoy, ven gobernada a Bolivia, ainda se mantém essa ficção da guerra contra as drogas para manter o lucro do tráfico e para manter esse pretexto de violação de direitos humanos e, além disso, pretexto para intervir militarmente, porque a presença dos Estados Unidos nos países que têm culturas ou tráfico se justifica. Costa Rica, por exemplo, era um país que por una revolución popular do ano 1949 no tinha exército. E ainda não tem exército nacional. Mas agora aprovaram a presença do exército dos Estados Unidos em Costa Rica para combater o narcotráfico. É completamente absurdo isso, mas esse caso de Costa Rica está mostrando como esse é pretexto e uma ficção utilizada para violar os direitos humanos das pessoas mais pobres, camponeses que semeiam coca, as pessoas das favelas e países inteiros, como o caso de Costa Rica, que tinham um sistema de defesa dos direitos humanos e de democracia mais ampla, agora tem sido restringido com o pretexto da luta contra o narcotráfico. Bom, a gente vai para mais um intervalo e você continua conferindo esse debate a respeito de direitos humanos, ditadura e também outras questões aí que permeiam esses dois temas no próximo bloco. Bom, chegamos ao último bloco do Conexões de hoje, que está falando sobre direitos humanos, ditadura e vários outros temas também importantes para discutirmos a questão das violações dos direitos humanos na América Latina. Bom, estão aqui para falar com a gente desde o primeiro bloco o professor Francisco da Mata Tavares, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, bom, e também o professor colombiano Héctor Mondragón, professor, que é da PUC América Latina. Bom, professor Francisco, a gente está acompanhando agora, nesses últimos anos, uma escalada da violência em relação a pessoas que fazem parte dessa gama da GLBTT, né, lésbicas, gays, transexuais, transgêneros, hoje uma gama muito grande de definições, mas todas sofrendo com questões de tortura, de mortes, às vezes completamente infundadas no meio da rua, casos de também até mesmo seitas que querem fazer conversões, como se um gay pudesse deixar de ser gay. Tem várias notícias a respeito disso na internet e nos meios de comunicação a todo momento. Como é que o senhor percebe essa violação dos direitos humanos dessa parte da sociedade que vem se movimentando, mas que mesmo assim ainda não conseguiu a aprovação de uma lei contra a homofobia, que tem os seus direitos diariamente tangidos? Lamentavelmente, a luta LGBTT é talvez uma das mais desprezadas sistemática e expressamente por todo o espectro político nacional. A extrema-direita mostra a sua cara de uma forma virulenta e perigosa, dizendo, por exemplo, que os gays devem ser mandados para longe daqui e serem tratados. Exatamente o que Hitler dizia sobre os judeus, exatamente o que colonialistas diziam sobre povos que habitavam a África e a América Latina há 200, 300 anos. Algo, portanto, da maior gravidade e que deveria merecer o maior combate. Mas recebe no máximo uma censura tímida ou um silêncio por parte do espectro político ao centro e do próprio espectro político que se reivindica como a esquerda. Sabemos que no nosso país, uma simples política educacional que dizia que os homossexuais são tão humanos quanto os demais foi afastada pelo governo federal sob o estranho argumento de que não se faria propaganda de opção sexual. Sabemos que não se consegue maioria parlamentar, seja na base governista, seja na oposição, para se aprovar um projeto de lei
que apenas regulamente algo que a Constituição já diz que não pode acontecer, que é a vedação à discriminação homofóbica. A gente não consegue aprovar essa lei. E sabemos que existe no nosso país, é preciso dar o nome disso, um verdadeiro genocídio. Os assassinatos, as torturas, os vilipêndios homofóbicos nos estádios de futebol, na televisão, nos programas que se dizem humorísticos e que, na verdade, são um repertório de ofensas fascistas contra toda uma parcela da nossa população. A escusa de uma certa liberdade religiosa para se promover ofensa a pessoas humanas. Porque eu conheço textos religiosos monoteístas, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que falam, por exemplo, em apedrejamento de mulheres, que falam, por exemplo, em morte. E em nome do direito de liberdade religiosa, você não pode apedrejar nem matar pessoas. Eu conheço textos que dizem que você não pode comer camarão, como Levítico, e as pessoas não vão para as ruas contra o direito de se comer camarão. O mesmo Levítico, eventualmente, pode falar uma ou outra coisa sobre opção sexual, mas isso definitivamente não pode pautar a nossa agenda pública como tem pautado. Isso é muito grave. Eu acho que o machismo, o racismo e a homofobia no nosso país hoje têm adquirido conotações fascistas. Esse não é um fenômeno especificamente brasileiro, observa-se na tão civilizada e ocidental Europa, observa-se nos Estados Unidos da América, e me parece que é um processo que será elidido com políticas de Estado, mas também com uma forte mobilização por parte da sociedade civil e dos movimentos populares. É importante, então, tematizar-se a questão e não se naturalizar práticas como, por exemplo, a homofobia nos estádios de futebol, como a homofobia nas ruas, como os atos de violência contra homossexuais, contra mulheres, contra negros, que são naturalizados ou entendidos como parte da nossa paisagem social. Talvez essa seja uma das grandes problemáticas no que tange à falta de aplicação, o que tecnicamente a gente chama a ineficácia dos direitos fundamentais, no nosso país, mas de um modo mais amplo, globalmente. A gente vê também uma confusão muito grande entre o que é de âmbito da política e de âmbito dos cultos religiosos, das diferentes religiões, como se o Estado tivesse que basear suas leis nos cultos, né? Isso principalmente em relação a debates de aborto, em relação à homofobia. O senhor percebe também que cada vez mais esses grupos religiosos têm alcançado a política e feito da política um palanque para suas crenças religiosas? O curioso é que, no âmbito do cristianismo, eu realmente tenho uma dificuldade de compreender algumas práticas, porque as próprias escrituras sagradas dos cristãos, eu não quero aqui abrir um debate teológico, estão escritas lá que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e que o cristão deve viver a sua experiência religiosa no âmbito privado sem apresentá-la ao âmbito político. Então, sem querer entrar num debate teológico, esses já não me parecem os melhores cristãos. Me parecem, na verdade, pessoas que querem dominar, humilhar, oprimir, negar a dignidade de outras pessoas humanas e se utilizam de qualquer discurso, por exemplo, da religião, para poder fazê-lo. Mas isso nem tem muito a ver com religião, isso tem a ver com humilhação, com opressão, com falta de respeito ao próximo. E aí se utilizam desse discurso religioso, porque ele não pode ser contra-argumentado, para poder praticar barbaridades. Eu fui aluno, num curso que eu fiz na Inglaterra, de um professor esloveno chamado Slavoj Žižek, e ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que quando você leva a religiosidade para a política, chega-se à conclusão de que se Deus existe, então tudo é permitido. Porque quando você acha que está agindo em nome de Deus, basta colocar aquilo numa escritura sagrada, você não precisa argumentar, não precisa justificar, não precisa ouvir o outro, e aí pode matar, dizer que vai mandar para bem longe para poder ser tratado, dizer que o outro é abominável, dizer que o outro é uma aberração, e você não precisa apresentar sequer argumentos, dados empíricos, construções lógicas. Portanto, é o contrário do que se pensa. Muitas pessoas dizem, se Deus não existe, então tudo é permitido. Em política é o contrário. Se você argumenta em nome de Deus, as piores barbaridades podem ser feitas. E querem saber um exemplo do que é fazer política em nome de Deus hoje em dia? Olhem para o Irã. Olhem para alguns estados nos Estados Unidos da América, onde a população carcerária não para de subir e a violência também, porque se faz política em nome de Deus. Olhem para a Idade Média. É esse o modelo que nós queremos para as nossas sociedades? Com todo respeito à liberdade de cada um crer e praticar o seu credo da maneira mais ampla que puder. Agora, levar isso para o campo das decisões políticas e para o Estado é algo que, a meu juízo, vilipendia as próprias bases teológicas que se diz professar. Bom, professor, para finalizar, o senhor destacou em vários pontos a questão da influência dos Estados Unidos. A gente sabe da influência
dos Estados Unidos na definição das ditaduras militares na América Latina nas décadas de 60, 70, e em relação aos dias atuais, os Estados Unidos ainda é uma força opressora? Nós ainda somos o quintal dos americanos? Pues, hoy a mudanza principal es que no podemos falar simplesmente de un país, es Estados Unidos, sino los grandes grupos de capital transnacional. Eu falaria de quem é o governo dos Estados Unidos. Se você analisa o governo de Bush, por exemplo, seus principais quadros eram também diretores das grandes empresas, principalmente de um dos grupos de capital transnacional mais importante, que é o grupo do Citibank. Então, se você vê a senhora Condoleezza Rice, era diretora da Chevron Texaco em Ásia. O señor Cheney, que era o vicepresidente, era o presidente da Halliburton, que foi a que reconstruiu, entre aspas, Iraque, porque agora novamente vão ter que reconstruir. E você vê que a Monsanto tinha o secretário da Agricultura e que o senhor Rumsfeld, que era o secretário de Defensa, foi também o presidente da General Dynamics, que casualmente fabricava os helicópteros e aviões de guerra. Entonces, você vai encontrando aí todo um grupo, entonces a influência do capital transnacional. E esse capital transnacional quem quer impor um novo ordem constitucional no mundo que está desconhecendo os direitos humanos. Porque o direito humano parte que o humano é humano, qualquer humano é humano. Então, está desconhecendo e está substituindo os regimes constitucionais que se construíram, como falei antes, desde a Revolução Francesa, com a Declaração das Nações Unidas dos Direitos Humanos, e está tirando, jogando no lixo isso com um novo ordenamento que tem umas leis de exceção que já não são de exceção. Os colombianos conhecemos isso porque tínhamos o estado de sítio, que era o estado de exceção, e o país ficou em estado de sítio desde 1945 até 1991. Então, a exceção era não estar em estado de sítio. Estamos entrando em um regime de exceção, de estado de sítio mundial, com as leis de segurança dos Estados Unidos, que já não é somente a doutrina da segurança nacional que existia antes na América Latina, imposta por os Estados Unidos, sino essa lei dos Estados Unidos que falei que permite levar à cadeia um cidadão sem ter uma acusação por um delito feita por um juiz, sino simplesmente porque o governo acha que ele tem que estar na cadeia e torturar uma pessoa. Agora há leis que regulam a tortura, então é tirado isso. Mas, por outra parte, também se aprovam os chamados tratados de livre comércio, como quis ser o ALCA anteriormente, como são os que existem com grande parte da América Latina, que estabelecem um regime jurídico por encima das constituições e as leis nacionais e também das leis internacionais e do direito internacional. Então, por exemplo, os países que têm esses tratados, todo México, todo o Arco do Pacífico, tanto com Europa como Estados Unidos, se um nacional tem um litígio, uma briga com uma companhia transnacional, não vai ser resolvida pelos juízes nacionais nem internacionais, nem de acordo com a lei e a Constituição Nacional, nem de acordo com o direito internacional, sino por árbitros privados que vão resolver de acordo com as costumes do comércio internacional. Então, já não vamos a ter direitos humanos, sino costumes do comércio internacional, es decir, os abusos que em toda a economia colonial temos visto por séculos que o comércio internacional tem feito com os seres humanos, desconhecendo seu caráter de humanos. Então, está sendo imposta uma nova legislação, não somente para a América Latina, sino também para Estados Unidos, porque Estados Unidos asigna o Tratado de Libre Comercio e os cidadãos de Estados Unidos e de Europa e de Japão também vão a ser tratados, já não pelas suas próprias leis, sino por estes tratados que mais que de comercio são de investimento, porque estão para garantir os direitos dos humanos, não.
os direitos dos investidores. Então, os direitos dos investidores passam a estar por encima dos direitos humanos individuais e coletivos. Y se tiene un discurso que justifica todo esto con unas nuevas teorías como las de Huntington, que dicen o enemigo externo es el islamismo o enemigo interno de los Estados Unidos son los latinoamericanos, porque tienen una idea de derechos colectivos. Eso es lo que él ve como un enemigo. Y Huntington no es cualquier profesor de una universidad, sino es un teórico de la estrategia de los Estados Unidos, de su política. Entonces se está construyendo una nueva juridicidad antiderechos humanos en todos los campos. Y eso se apoya, como en la época de Hitler, en ideologías, en supuestas ideas que pueden ser de racismo, que pueden ser religiosas. Las iglesias de Alemania, todas apoyaron a Hitler y los pocos que no, murieron en los campos de concentración con los demás. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, professor, pela presença aqui. Muito obrigada por estar aqui com Conexões, contribuindo com a gente. Muito obrigado com vocês por convidar-me e com todos os que estão assistindo ao programa. Obrigada também, professor Francisco, que já está aqui com a gente há vários anos, né, participando e contribuindo. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, é uma alegria e uma grande honra conversar com o professor Hector, que eu diria que, mais do que interpretar o mundo de diferentes formas, o transforma com a sua fala, que a gente aprende muito. Eu fico muito honrado de estar aqui conversando com ele. Obrigado. Obrigado. Bom, e você também pode ser um parceiro do Conexões, participando por meio das redes sociais ou então do e-mail do programa. Você pode mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo críticas. E você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos até hoje no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você.